Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando de casa. Nesse domingo, nosso culto online iniciando nesse momento. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você pode, assim, junto conosco, louvar ao Senhor. Mesmo, talvez, não podendo estar conosco aqui presencialmente. Eu quero convidar você a, na sua casa, no lugar onde você está acompanhando, louvar ao Senhor de verdade, cantando as músicas, orando, participando da mensagem, realmente concentrado naquilo que o Senhor quer falar com você. É uma bênção e uma alegria estarmos juntos, é uma graça podermos louvar ao Senhor. E por isso nós queremos cantar essa música que diz que nós somos gratos por tudo que nós temos. Esse mês nós iniciamos a campanha Jesus Transforma a Minha Família. E nós queremos orar e falar de Jesus para os nossos familiares. E essa música, ela fala em um momento, ela diz assim: eu tenho vida, família, muitos irmãos. E assim nós podemos louvar ao Senhor, porque nós temos bênção sem medida com a nossa família, com irmãos queridos, com pessoas que nós amamos. E nós queremos orar por eles, nós queremos entregar esse culto nas mãos do Senhor. E nós dizermos realmente com alegria que nós temos bênçãos e nós queremos bendizer ao nosso Deus. Vamos orar para iniciar? Pai, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, ó Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. É para o Senhor que nós entregamos tudo o que faremos aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e louvor que parte dos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
sempre nossa canção. E nós queremos continuar louvando ao nosso Deus com essa música que fala que o nosso Deus é santo, Ele é poderoso, é aquele que era, que é e que há de vir. Nosso Deus eterno, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos nossos lábios, do nosso coração. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Nesse mês de maio, temos a campanha Jesus Transforma a Minha Família. E com o versículo base, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, como Ministério de Casais, nós também estamos engajados nessa campanha.
venho fazer um pedido para todas as famílias, todos os casais da nossa igreja, para que possam participar também dessa campanha, se envolvendo, fazendo esses 31 dias de oração pelas famílias e também pela sua própria família, né? E para que todos nós possamos, neste mês de maio, nos fortificarmos cada vez mais com a palavra de Deus, o amor de Deus e tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Peço também que cada família possa reservar um tempo especial aí em todos os dias, juntamente com a própria família, para poder fazer esse momento de oração, para que engrandecer o nosso Deus e nós podermos sentir o grandioso amor de Deus nas nossas vidas, nos nossos lares, abençoando as nossas famílias. E nós temos mais um desafio para fazer para os irmãos, da gente registrar os momentos em que a gente está assistindo o culto online no domingo à noite, às 19h30. Registre uma foto, faça uma fotografia e compartilhem essa foto na hashtag Jesus Transforma a Minha Família e também na hashtag PIBSMO. Será um momento muito legal, muito bacana de ver vocês assistindo o culto à noite e a gente poder compartilhar esse momento com todo mundo. Deus abençoe a todos, um abraço e até mais. Cristo é o meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará, ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é o meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei,
comigo. Tu és meu pastor. Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Ele está comigo. Não há o que Que bênção nós louvarmos ao Senhor com esse cântico que acabamos de cantar. Confiamos no Senhor e Ele está conosco em todo o tempo. Nós podemos confiar porque Ele é comigo e contigo. Nós iniciamos o mês de oração pela família. Jesus transforma a minha família. Que mês precioso e abençoado que nós teremos pela frente. Quando nós somos desafiados a orarmos pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que ainda não conhecem de Jesus. E não só orar por eles, mas levar a mensagem de esperança e salvação do Evangelho para esses familiares que ainda não o conhecem, ainda não são salvos por Jesus. Hoje o tema da mensagem é o tema da nossa campanha desse mês. Jesus transforma minha família. E nós vamos pensar um pouco então sobre uma situação muito inusitada que aconteceu com Paulo e Silas, que acabou resultando na salvação de uma família toda para Jesus. Eu já quero perguntar para você, você tem orado pelos seus familiares? Você tem desejo no seu coração de que os seus familiares conheçam de Jesus? Muitas vezes nós desanimamos com essa ideia, nós estamos desiludidos pelas situações e nós não falamos mais, nós não oramos mais pelos nossos familiares. Com essa mensagem eu quero desafiar você a continuar, a prosseguir firme, orando por aqueles que estão com você. O texto de hoje está em Atos, no capítulo 16, o versículo 25 até o 33. Acompanhe aí na sua casa, na sua Bíblia, Atos 16, do 25 ao 33. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Paulo e Silas, eles estão enfrentando um momento muito difícil. No capítulo 16, nós temos Paulo e Silas em Filipos. E lá naquela cidade, uma jovem adivinha, possessa por um demônio, ia atrás de Paulo e Silas, falando e anunciando a todos, dizendo assim, que eles eram de fato pessoas que anunciavam a respeito de Deus. E quando eles iam então pelo caminho e essa moça ia falando atrás, Paulo e Silas eles ficam muito preocupados, porque a mensagem que ela trazia era verdadeira. Mas como o diabo ele é inteligente, ele é esperto, ele transforma até mesmo coisas boas em coisas ruins. E talvez o medo, o que Paulo não desejava, é que ela falando a verdade, indo atrás dele, logo falasse também uma mentira,
e as pessoas não conseguiriam saber o que era de fato e o que era inventado. E assim, então, ele olha para ela e diz, né, se afaste, né, o demônio saia dela. E então o demônio a deixou e ela não podia mais adivinhar, ela era fonte de lucro. Sendo fonte de lucro, então os seus donos, ela era uma escrava, vão até os policiais, até o exército romano e dizem, olha, esses homens estão atrapalhando as nossas atividades. Eles estão fazendo com que nós percamos o dinheiro. E então eles foram presos. Paulo, ele era cidadão romano, nós vamos ver depois. Ele talvez tinha muitos direitos, mas ele não usa esses direitos. Paulo, ele está preso e nós temos agora a visão do versículo 25, que é incrível para nós. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Uma situação desafiadora para Paulo e Silas. Presos injustamente, acorrentados nos alicerces da prisão, com feridas abertas pelo açoitamento que tinham sofrido. Em meio àquele sofrimento, eles louvavam a Deus, e tarde da noite eles estavam orando e cantando ao Senhor. Que exemplo de cristãos que amam a Deus até nas maiores adversidades. Talvez nós, em momentos assim, reclamamos do Senhor, mas eles louvavam. Interessante que os outros presos os ouviam. Eles estavam dando um testemunho público do amor e da graça de Jesus para aqueles presos que estavam lá, para aquelas pessoas que estavam ao redor deles. Quando eles estão lá na prisão, de repente acontece um grande terremoto. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, diz o versículo 26. Alguém falou, um dos comentaristas, que se a gente conhecesse uma prisão como era naqueles tempos, as portas todas terem se aberto, né, com o terremoto, não é algo tão impressionante de se pensar, porque realmente elas eram prisões um tanto quanto improvisadas em muitos lugares. Mas o milagre não reside só em que eles tiveram as portas abertas, mas também eles tiveram as correntes de todos que se soltaram. Mas o mais incrível de tudo isso ainda, não é nem que as portas foram abertas, que aquilo que prendia eles nas mãos também, as correntes foram soltas. O mais impressionante é que os presos não fugiram. Eles permaneceram ali. Algo maravilhoso acontece quando nós vemos o agir de Deus até mesmo nas pequenas coisas. Aqueles presos podiam ter ido embora, podiam ter fugido, mas permaneceram exatamente onde estavam. Paulo, então, ele assume o controle da situação. Estava escuro ali dentro, já era meia-noite, não era um lugar iluminado. Quando o carcereiro ele entra na prisão, ele não consegue enxergar se as pessoas estão lá ou não. E ele é tomado de um pavor muito grande. Paulo, ele vê o carcereiro tomando uma atitude desesperada. Desembainha sua espada. E ele então vai se matar, vai tirar a sua própria vida. Paulo, ele volta a atenção para o carcereiro. O homem que ele agora desejava ganhar para Cristo. De acordo com a lei romana, se um guarda perdia um prisioneiro, ele sofreria a mesma pena daquele prisioneiro. Logo, nessa situação, com certeza ali havia presos que seriam condenados à pena de morte. Então o carcereiro preferia tirar a sua vida do que passar pela humilhação da execução. Alguém talvez insensível, vingativo, poderia ter olhado para aquela situação, para aquele momento, e aproveitado para ficar alegre, dizer, aquele homem mau que me fez coisas ruins, agora está sofrendo o que merece. Mas Paulo não era assim.
Era o carcereiro, na verdade, não Paulo quem estava preso. O carcereiro, ele estava preso numa vida longe do Senhor. O apóstolo não poupou apenas a vida do carcereiro, mas o apóstolo também deu a ele uma vida nova, mostrou a ele o caminho em Jesus. Muitas vezes, situações inesperadas, elas vêm sobre a nossa vida. São situações que fogem do nosso controle, que nos abalam, que nos desanimam. Parece que a vida já não tem mais valor. Como é triste quando há secas, nós somos uma região muito agrícola. Quando nós vemos pessoas que perdem muito dinheiro na agricultura ou empresas e desesperadas por aquele momento de falência, acabam tirando as suas vidas. São pessoas que, por causa de a perda de um ente querido, não encontram mais sentido na própria vida. São pessoas que, porque agora vão ter que enfrentar uma luta pela sua própria saúde, já não tem mais esperança e fé. E muitas vezes querem desistir da sua vida. O carcereiro, ele estava ali. Diante do seu ato final, ele ia tirar a sua vida. Paulo talvez viu a silhueta do carcereiro, sabendo o que ia acontecer, ou Deus mostrou a ele o que o carcereiro ia fazer. E Paulo grita: não faça isso, estão todos aqui. Eu creio que o temor de Deus tomou conta do coração de cada um daqueles prisioneiros que estavam lá. Do contrário, todos eles teriam fugido. Do contrário, eles teriam ido embora. Mas eles ficaram lá. Eles estavam ouvindo Paulo e Silas orando e louvando ao Senhor. E o temor de Deus não permitiu que eles fugissem. Eles permaneceram ali e o carcereiro pôde ser salvo. Aí o carcereiro se volta a Paulo, a Silas, e então o carcereiro faz uma pergunta que é muito importante. O carcereiro pede no versículo 30, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Quando o carcereiro ele vê o poder de Deus através da vida de Paulo e Silas, daqueles homens que estavam louvando ao Senhor, cantando a Deus, talvez ele tivesse ele mesmo escutado as canções, as orações, a gratidão no coração e algo que ele nunca tinha visto naquela prisão. Ele é tocado por aquilo. Agora aquele milagre. Sua vida é poupada. Os prisioneiros não fugiram. Paulo, ele começa então a apresentar a ele a respeito da salvação. Ele parte da pergunta que ele faz: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Como é que será que o carcereiro chegou a essa conclusão? Eu preciso ser salvo. Foi por ver a diferença na vida daqueles homens. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas têm no seu coração uma necessidade de conhecer a Cristo. Talvez alguém da sua família já chegou para você e perguntou alguma coisa sobre a palavra de Deus. Ah, mas é aquilo que aconteceu, e aquela passagem, isso, aquilo. Ali mostra um coração desejoso de aprender mais do Senhor. Talvez seja um colega de trabalho que chega para você e diz: faz uma oração para mim, que está muito difícil esses dias. Talvez seja um familiar que está passando necessidade e você se oferece: eu posso orar por você e ler uma passagem da Bíblia com você. E é muito difícil alguém que diga: não, eu não quero. Mas quando vem essa pergunta, algo já está sendo trabalhado no coração. O que eu devo fazer para ser salvo? Como eu posso conhecer de Jesus? Talvez algum familiar, o seu filho, sua filha, o marido, a esposa, pai, a sua mãe, vai questionar você a respeito de Jesus e da salvação e da mudança que há no teu coração. Aproveite essa oportunidade e fale sobre Jesus. Aquilo que foi pregado para a família do carcereiro
é aquilo que ainda hoje é verdade. O que a família mais precisa não são dos bens materiais. O que a família mais precisa não é ter a solução das dificuldades financeiras. O que a família mais precisa não é esperar a situação difícil passar. O que a família mais precisa é da salvação em Jesus Cristo. É crer em Jesus. Deus abençoou a fé do carcereiro, por pequena que fosse. E ele e toda a família foram salvos e batizados naquela mesma noite. Que grande transformação! A promessa do Senhor foi cumprida naquela mesma noite. Por isso o tema da campanha de missões nacionais desse ano é tão preciosa para nós e importante. Jesus transforma a minha família. Isso é um clamor do nosso coração para aqueles que estão distantes de Cristo. O que o carcereiro percebeu é que ele e sua família necessitavam do Cristo que Paulo e Silas tinham e que teve poder de os libertar da prisão. Paulo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, porque ele diz ao carcereiro: será salvo tu e tua casa. E tem muita gente que discute sobre isso. Foi simplesmente para o carcereiro. Fechou ali, resolveu, a família dele foi salva. E essa promessa foi cumprida. Mas não existe, talvez, algo mais importante e que deva falar mais aos nossos corações como cristãos do que desejar que a nossa família conheça de Jesus Cristo. Você concorda comigo? E eu olho para essa promessa que Deus fez àquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, como sendo algo que também pode vir à nossa família, como uma promessa que podemos receber com gratidão. Graças a Deus que Paulo conseguiu impedir o carcereiro de tirar a sua vida. O carcereiro, ele era a ponte para que a família inteira dele conseguisse a salvação em Jesus Cristo. Talvez você já desistiu de orar pela sua família. Talvez você já desistiu de crer, de esperar pela salvação do seu esposo, da sua esposa, filho, filha, do pai, da mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus primos. Talvez a gente já olhe e diga assim, tá que nem o carcereiro prestes a saltar contra a espada da fé, vamos dizer assim, né? Na sua fé, e desistir. Larguei a toalha. Eu já orei tanto tempo por eles, e eles ainda não se converteram. Não vou mais orar. Não vou mais buscar a Deus. Eu quero dizer para você que eu e você somos a esperança de salvação da família. Nós somos a esperança e a ponte de ligação para que a família venha conhecer de Jesus e ter a salvação. Não desista de falar de Jesus para eles. Não desista de orar por eles. Não desista de jejuar por eles. O que o texto quer mostrar é que através de você serão salvos os da sua casa. Paulo, ele joga a responsabilidade da salvação da família sobre o carcereiro. Creia no Senhor Jesus, e então será salvo tu e a tua casa. Precisava partir dele aquela decisão. A responsabilidade da vida daqueles que o Senhor colocou diante de você é sua. Se você é o único cristão na sua família, quem deve orar pela sua família, quem deve falar de Cristo para a sua família é você. Não espere que o outro vá e fale de Jesus para eles. Jeremias nos diz que se você vê uma pessoa em pecado e não a advertir do seu pecado, ela morrerá por conta do seu próprio pecado. Mas o sangue dela será cobrado de você, porque você não a advertiu. Que texto pesado. Que texto forte que nos leva a entender que a responsabilidade de falar de Cristo é minha e é sua. A ligação entre Deus, o Evangelho e eles é você. A ligação entre Deus, o Evangelho e eles é você. Não desista da sua família.
O que é mais importante na vida da tua família? O que é mais precioso para você hoje? É que os teus filhos, que tuas filhas, que elas consigam um bom emprego, que elas consigam um bom trabalho. O que é mais importante para os teus pais hoje? Que eles consigam sair das dívidas, que eles consigam um novo trabalho, que eles consigam a saúde deles ficar plenamente recuperada. Não, o que é mais importante para eles é a salvação em Jesus Cristo. Jesus transforma a minha família. Jesus transforma os meus queridos. Não deixe que o coração fique desanimado. Talvez você já esteja se sentindo fraco na fé. Talvez você olhe em volta e você é o único na sua família que ama o Senhor. Talvez os outros fazem piada sua. Talvez quando você quer falar de Jesus, os outros já ignorem e comecem a dizer assim, lá vem ele de novo. Não tem problema. Todos os da sua família têm possibilidade de serem salvos. Sabe por quê? Porque você está nessa família. Porque você faz parte da família. E a promessa é: creia em Jesus Cristo. E aí a possibilidade, aí a oportunidade que os da sua casa sejam salvos. A palavra de Deus aqui não é de condenação, mas de salvação. Não pare de orar por eles. Não pare de clamar a Deus por eles. Nesses dias agora que estamos vivendo esse tema de Jesus transforma a minha família. Compartilhe de Cristo com eles. Nós não podemos fazer muitas visitas, mas talvez você fale com os seus familiares de longe, pelo celular, faça uma videochamada. Ore com eles. Compartilhe uma mensagem de esperança de Jesus, um versículo. Fale de Cristo, não desista da tua família. Talvez teu filho e a tua filha cresceram na igreja e hoje estão distantes do Senhor. Talvez foram os teus pais que te levaram para a igreja e hoje eles mesmos estão afastados de Cristo. Talvez são pessoas da sua família que têm vivido uma religiosidade. E elas não conseguem, então, ter esperança viva de fato. Eu quero convidar você a continuar orando por aqueles que você ama. Não desista da sua família. Paulo, Silas, eles estavam presos injustamente. E eu não sei por quais situações você tem passado. Por quais sofrimentos e dificuldades você tem tido que atravessar nesses dias. Mas eu quero dizer para você, todas as dificuldades, todos os desafios que nós enfrentamos, se nós cremos no que a palavra de Deus diz, elas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Paulo e Silas foram açoitados, presos, mas uma família inteira ganhou a salvação. Meus irmãos, não há nada mais precioso do que uma família aos pés de Jesus. Ore, mas ore de verdade. Não aqueles 5 minutos simplesmente. Não aquele 1 minutinho rapidinho, Senhor abençoa minha família. Ore individualmente por cada um deles. Clame ao Senhor por eles. Não desista dos teus filhos, da tua família. Coloque-se de joelhos em oração. Coloque os pedidos. Cite o nome de cada um dos familiares que você quer que aceitem a Jesus Cristo. Jejuem por eles. Esforço de oração para que haja salvação e resgate da família. Nós queremos ter um tempo de oração agora. E eu convido você a fechar os teus olhos onde você está. Eu quero que você pense agora nos seus familiares que estão distantes do Senhor. Sei que você está em casa, sei que tem muita coisa em volta, talvez acontecendo. Mas agora pare, reúne sua família. Reúne a sua família e comecem a lembrar daqueles que estão distantes do Senhor. Para que vocês possam orar por eles. E eu vou orar nesse momento por eles. Senhor Jesus,
Nós clamamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia e de poder. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós temos confiança, esperança e fé num Jesus que não está morto, não permaneceu morto naquela tumba, mas ressuscitou e pode transformar as nossas famílias. Senhor, nós cremos em um Jesus que Ele pode nos resgatar das trevas e nos levar para a luz. Nós cremos em Ti, Jesus, porque o Senhor, Ele já agiu tantas e tantas vezes no passado, na Bíblia, com tantas famílias resgatadas e transformadas. Ó Senhor, Te agradecemos e louvamos, porque através do Teu grande amor, a nossa família ela é resgatada, ela é transformada. Senhor, eu oro para que aqueles que estão desanimados na fé, Senhor, que já desanimaram de orar pelos seus filhos e filhas, pelos seus parentes queridos, pai, mãe, vovó, tios, primos, cônjuges, Senhor, eu oro para que eles possam ser animados na fé e que assim como aquele carcereiro viu a sua família inteira ser ganha para Jesus, Pai, que eles também possam ter essa alegria e saber que eles são a ponte de ligação entre Deus, o Evangelho e eles, e que esses possam ser alcançados pela Tua palavra, Senhor, e que eles tomem essa decisão preciosa e importante de entregarem as vidas nas mãos de Jesus. Ó Senhor, transforma as famílias, Pai. Cuida daqueles que têm passado por dias de luta, Senhor, por perda de emprego, por situação financeira difícil, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia daqueles que têm enfrentado uma doença na família, que têm enfrentado dificuldades de saúde, Senhor. Para que eles possam ser restaurados e possam assim estar sendo ajudados pelo Senhor, curados, Pai. Que vejamos pessoas sendo cuidadas por Ti nesses dias. Ó Senhor, oramos ainda para que aqueles que têm enfrentado um luto nesses dias possam ser consolados por Ti, Senhor. Oro ainda, Pai, para que dentro da família nós vejamos o amor e a santidade aumentando, Pai. Que nós vejamos os filhos desejosos de conhecer mais do Senhor. Que nós vejamos os pais orando com os seus filhos, lendo a palavra de Deus em casa, levando os filhos a conhecerem a Jesus Cristo. Que nós vejamos os filhos falando do amor de Deus aos seus pais. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas famílias. Restaura, transforma, cuida delas, Pai. Que nós vejamos o Senhor agindo cada dia mais e transformando as nossas casas e nos ajudando. Ó Senhor, eu Te louvo e agradeço, porque essa história do carcereiro é uma história real. E é a história de salvação e transformação. Que assim, Senhor, possa transformar e salvar as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Quero desafiar você. Anote esses nomes que você lembrou aí no começo. Lembre dessas pessoas, ore todo dia por elas. E que nesse mês você tome como desafio pessoal falar de Jesus a elas. Nós queremos cantar uma música que pode já ser também algo que você deseja e ser uma oração. E essa música que nós vamos cantar, ela diz: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar no seu coração. E a segunda parte diz que Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Creia nisso, ore ao Senhor, creia no Senhor. E você então pode ser o instrumento de Deus para alcançar toda a sua família e levá-los aos pés de Jesus. Vem
alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Para finalizar o nosso culto, quero deixar alguns avisos para você. Os nossos cultos presenciais retornaram, mas nós temos uma limitação no espaço de 60 pessoas e nós não podemos receber pessoas que estão no grupo de risco, que tenham mais de 60 anos de idade ou comorbidades, como problema de coração, diabetes, enfim, essas dificuldades que sabemos que aumentam o risco da doença. Mas você pode vir fazendo uso da máscara, né, tendo todos os cuidados de higiene e sentando com uma distância mínima de 1,5 metro um dos outros. Nós também queremos convidar você a orar pelas famílias todos os dias, 7 horas da manhã. Nós estamos enviando os devocionais, nós estamos enviando os motivos de oração. Ore pela sua família, ore pelas famílias que não conhecem a Cristo ainda, que precisam do Senhor. Também, quartas-feiras, 19h30, temos a nossa Escola Bíblica Dinâmica aqui na igreja e nós estamos chegando então na lição 12 da revista. Você pode participar conosco aqui, tem sido muito especial aprendermos sobre ide e pregai, como falar de missões, né, às pessoas que nós conhecemos. Também quero convidar você que é a criança, né, junior, acompanhar toda quinta-feira online, 19 horas, a nosso Clube Bíblico Júnior, que está sendo colocado no YouTube da nossa igreja, youtube.com/PIBSMO. Você pode acompanhar lá, assistir inclusive ao vivo, 19 horas ele inicia, e você pode então ter um pouquinho, né, do nosso encontro para lembrar como é que é bom a gente estar junto e buscar o Senhor. Sexta-feira, 19h30, nosso encontro de adolescentes. E nessa sexta-feira nós vamos ter o nosso talk show, perguntas e respostas. Então, se você tem adolescentes que estão aí perguntando um monte de coisa, manda para cá que vai ser o dia de perguntar, de responder aquilo que está no coração deles. Sábado, 19h30, nosso encontro de jovens. E no domingo, nós temos o nosso público de louvor e adoração ao Senhor. Que você possa participar dessas programações aqui na nossa igreja em São Miguel do Oeste. Também nas quintas-feiras, se você mora em São José do Cedro, se você mora em Descanso, todas as quintas-feiras, nessas cidades, 20 horas, nós temos os nossos cultos acontecendo em Descanso e também em São José do Cedro. Participe, seja edificado, conheça mais do Senhor. Vai ser uma alegria receber você. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada por Deus e que logo possamos nos reencontrar, estarmos juntos para louvar ao Senhor. Deus te abençoe.